O Jornal Tradição ele foi fundado dia 2 de junho de 2006, né? A gente fundou o Jornal Tradição com o objetivo, né? Eu já tinha outro jornal, era sócio de outro jornal que era o Jornal Pampa, né? Eu já tinha essa sociedade com o Pampa com outra colega de faculdade da época, uns 5 anos. A gente começou com a marca Pampa, que trabalhava o município de Canguçu, Morro Redondo e Capão do Leão. E era sede ali em Pelotas. E a gente tinha, naquela época, a gente tinha uma ideia de começar a ter mais abrangência regional, que a gente entendia naquela época que a dificuldade maior era os municípios do interior ter espaço na imprensa em Pelotas. Principalmente aqui na imprensa, como a gente dizia, a grande imprensa, né? Então a dificuldade daquela época do município, eu trabalhei na prefeitura de Morro Redondo 8 anos, né? Fiz o meu segundo grau, fiz a faculdade de jornalismo na Católica, me formei e comecei a trabalhar na assessoria de imprensa do município. Fiquei 6 anos como assessor de imprensa e 2 anos como chefe de gabinete. E lá eu aprendi muito, porque eu trabalhava fazendo as matérias do município, né, cobrindo o município como uma assessoria de imprensa para as rádios, para os jornais. E a grande dificuldade que a gente tinha na época, lá, que eu enfrentava, era eu fazia um texto, fazia uma matéria sobre a cidade, de algum investimento na comunidade, e essa matéria a gente enviava para os jornais aqui, tanto o Diário Popular, o Diário da Manhã, Rádio Pelotense, Rádio Universidade, e muitas vezes essas matérias do município do interior não eram pautadas, não tinham interesse editorialmente aqui. Por quê? Porque Morro Redondo era um município pequeno, poucos habitantes. Então, para o editor do jornal em Pelotas, para os editores, era muito mais importante um fato local, de um bairro, um fato local, pela grandiosidade, Sim, do que do interior. O que a gente entendeu com isso? A gente entendeu que as cidades do interior estavam à mercê da informação regional. sim. Foi quando começou o nosso projeto e a gente fez o bem o inverso. A gente começou valorizando o interior, os municípios do interior, então a gente começou falando da comunidade como um todo naquelas localidades, e aquilo criou força, né? As pessoas se identificaram com essa forma de jornalismo, se identificaram com a questão deles ter essa informação local. Na época estava começando as rádios comunitárias, não existia a internet ainda, as redes sociais. E isso deu um boom, assim, né? Foi muito rápido a resposta. Nós começamos com um jornal semanal. Eu sei que começamos com 500 assinaturas, passamos para 1.000, para 1.200, 1.300, e aquilo foi aumentando. A gente fazia cobertura em Canguçu, Morro Redondo e Capão Leão pelo Pampa, e depois a minha colega acabou indo embora teve uma outra proposta, minha sócia, e acabou indo embora. E aí o que eu fiz? Eu comprei a parte dela e transformei na marca Tradição. Criei a marca Tradição. Criou a marca Tradição. A gente deu um hiato aí de 3 meses sem jornal, com a parada do Pampa, com o início do Tradição, porque era um novo projeto, mudou sede, mudou tudo. E aí a gente começou, eu me lembro que dia 2 de junho de 2006 a gente começou a primeira edição, e aí eu já comecei o projeto com Canguçu, Morro Redondo, Pelotas, Arroio do Padre, né, e Turuçu. A gente já começou com mais cidades, mais municípios, com aquele mesmo formato, de ter um correspondente, de ter uma pessoa lá na ponta, no município, que vive o município, e a sede fazer todo esse acompanhamento das notícias que a gente recebe e entregar esse jornal de volta para eles com as informações semanais, entendeu? Sim. E isso foi crescendo, e isso foi contagiando as comunidades, os assinantes foram se interessando, as pessoas foram interagindo, a gente foi pautando as comunidades, foi trazendo as principais notícias que aconteciam lá, ouvindo as pessoas, dando vez e voz a essa comunidade, em todos os setores, econômico, político e social. E isso foi crescendo, e cresceu numa proporção que cada vez mais, cada vez que tinha um encontro, que eu encontrava algum chefe de executivo, ou as comunidades de outras cidades, perguntavam para nós quando é que o Tradição vai também cobrir a nossa cidade. E a gente foi aumentando, dessas iniciais, a gente começou com Pedro Osório, Cerrito, Arroio Grande, Jaguarão, Erval, e aí a gente começou a São Lourenço, né, Piratini, Pinheiro Machado. A gente viu a necessidade de cada vez mais colonizar as cidades da região com essa política de informação local e essa troca de informações entre um município e outro. Tipo, nós vivemos uma cultura em Pelotas, né, pela história da comunidade de Pelotas, mas nós temos uma história diferente em São Lourenço, pela cultura alemã, por uma outra forma de colonização. É uma cidade menor também. Cidade menor. Então, o que
essa troca cultural é muito legal. Informações que Pelotas produz e projetos estão sendo divulgados lá em São Lourenço e vice-versa. O que acontece lá e o desenvolvimento daquela comunidade mais no lado turístico, a gente consome aqui. Então essa troca virou uma competição entre municípios saudável. Então, projetos nas áreas que algum município tem um projeto que se destaca em relação a outra cidade, o secretário e o prefeito, pô, li no jornal esse projeto, como é que funciona? Eu quero saber. E muitas vezes o jornal faz esse meio de campo, esse canal de comunicação, esse elo entre os projetos que acontecem na região e vão trocando informações. Então aí a gente viu a importância do jornal regional, se fortaleceu, cresceu desta forma, se fortaleceu, e com isso cresceu o número de assinantes, cresceu o número de publicidade. Aí a gente já começou a ter uns investidores, já empresas maiores enxergaram o jornal como um potencial de buscar divulgar a marca das suas empresas, produtos e serviços, e isso foi agregando valor, tendo resultado desses investidores. Sim. E foram aplicando mais investimento. Esse investimento entrando, a gente conseguiu aumentar a equipe, né? A gente conseguiu colocar mais jornalistas, a gente conseguiu colocar mais estagiários, a gente conseguiu aumentar a tiragem, a gente conseguiu atender melhor, entrar a parte administrativa maior, entrar a RH maior, então foi crescendo. Já conseguimos fazer uma sede, né? Tudo a comunicação, tudo o próprio jornal, ele mesmo produzindo para ele, né? Porque o grande lance, que é importante dizer, é que a gente veio, eu estou na frente do jornal aí há 18 para 19 anos, vim de família de agricultores, eu vim do interior, né? Estudei sempre em escola pública, a única escola particular foi a minha faculdade, na época. O resto sempre foi escola pública do estado ou do município. E não achei dificuldade para fazer uma faculdade vindo da escola pública. Basta a gente buscar o nosso espaço, correr atrás das nossas oportunidades. Mas o investimento do Tradição sempre foi feito com a própria comunidade, entendeu? A própria comunidade comprou a ideia e a própria comunidade investiu no jornal, a própria comunidade acreditou no projeto e fez com que o jornal se desenvolvesse. De outra forma, a gente entendendo isso, a gente quer sempre entregar mais para a comunidade, então sempre melhorar, qualificar cada vez mais o jornal, dar mais atenção, aumentar algumas áreas que a gente acha importante aumentar para que a comunidade tenha mais informação, ser o porta-voz dela, ao mesmo tempo saber cobrar, fazer esse meio de campo da cobrança que as comunidades precisam. As comunidades pedem tipo, melhoramento de infraestrutura, melhoramento em saúde, educação, então o jornal pautar essas pautas e buscar respostas, né? Fazer o nosso papel de ouvir as autoridades, mostrar a situação que a gente muitas vezes vive e criar um impacto na comunidade para que isso melhore, que isso desenvolva, que isso é bom para todos, né?